Olá! O Ao Vivo da TV Folha de hoje vai conversar com Osmair Camargo Cândido, mais conhecido como Fininho pelo setor funerário. Fininho, você se incomoda de eu te apresentar como coveiro? Tem algum outro nome que você prefere? Não, coveiro mesmo. Qualquer outra coisa é eufemismo, não serve para nada eufemismo. Fininho é coveiro há 20 anos e atualmente trabalha no cemitério da Penha. E se destaca por ter uma formação em filosofia pelo Mackenzie. Como é que foi essa sua chegada até a sua formação, até completar a graduação? Como é que você foi parar lá? Eu sempre gostei de filosofia desde menino, eu nunca pensei em ser outra coisa. Uhum. E Fininho, o que faz um coveiro ser considerado um bom profissional? O que faz um coveiro ser bom? Um coveiro ele deve permanecer numa quase ausência. Ele não deve se expressar sentimentalmente, ele deve ser muito contido, discreto e ter o feeling para perceber o momento certo das coisas. Para fechar o caixão, para carregar as flores, para manter o olhar próximo, para o olhar mais distante. Ele tem de se manter próximo do familiar e distante da frieza. Muitas vezes dita até por Machado de Assis, fizeram até uma peça deletéria, né? Uma peça que, sinceramente, não achei necessário. Os coveiros, é isso. Mas você chega a conversar com os familiares? Não, o coveiro tem de manter sempre o silêncio. Se alguém quiser comunicar, tudo bem. Não cabe aquele que está sepultando expressar nada. Quanto menor for a expressão, é melhor. É um momento terrível. O que te diz que é a hora certa de fechar o caixão? São as pessoas que me dizem, os olhos. Os olhos me dizem, ou então o sujeito simplesmente chega e fala, por favor, fecha, não suporto mais, dê o horário, me mostra a tampa do caixão. Se ninguém providenciar isso, você não precisa dizer nada. Você pega a tampa do caixão e mostra. Uma tampa só tem um significado. Com certeza. Você chega a se emocionar? Ou já se emocionou? Ah, muitas vezes. Qualquer um se emociona, quem não se emociona? O que faz você se emocionar num enterro e não no outro, por exemplo? Grande comoção. A percepção de que poderia ser de um modo diferente, a percepção de que aquela vida se foi, mas poderia ter uma outra via, uma possibilidade de maior extensão da vida. Tem alguma coisa que você enxerga comum a todos os enterros, independente de classe social? Tem alguma característica similar a todos eles? Ah, sim. É claro, porque as pessoas têm uma similitude, né? A igualdade é muito raro, depois eu pretendo falar sobre igualdade. Mas as pessoas choram, as pessoas expressam. Muitas vezes também fazem o contrário, as pessoas riem. Ah, é? Muitos nervosamente, outros por desabafo, outros por realmente ver o morto mesmo, sem vida. Agressividade também? É uma Sempre. forma de expressão? Sempre. Você já se sentiu agredido de alguma forma? Ah, diariamente, né? Diariamente se agride. Fisicamente, verbalmente? Ah, fisicamente, tive um ou outro lá. Uma coisa comum, coisa que não merece um destaque, um churumelo, um lamento. Não lamento nada. Uma coisa ocasional. Não é o rotineiro, não é o cotidiano. Agora, quanto a pilhérias, isso já se faz. Quem não conhece, piada de coveiro, não sei o que lá. Mas, certamente, alguém passa pela mão de um. Até o Cristo já foi enterrado. Você diria que você pisa em ovos durante o enterro, talvez? Assim, você tem que se manter com zelo, cuidado, prestar atenção, agir com calma, sempre calma. O que seria um má comportamento de um mau coveiro? comportamento de Um mau coveiro. O coveiro está banado, apressado, que não trata com zelo os sentimentos. Porque quando você sepulta uma pessoa, você não sepulta só a pessoa. Você
Você está sepultando recordações, sentimentos profundos, amor, admiração, amizade. Tudo isso, esse é um elo. A pessoa está chorando não é somente pela perda do cadáver, do corpo que está sem vida ali. A pessoa ali perde o elo, uma referência que ele tem no mundo. Cada vez que se perde um amigo, um familiar, o mundo diminui para você. Você tem menores relações, você tem menor possibilidade de reconhecer quaisquer que sejam as coisas, sejam coisas boas ou ruins, você consegue, por meio dos seus amigos, identificar, admirar ou sentir repulsa. Então tudo isso está ali naquele momento, recordação, patos, né? Paixão. O sujeito tem ali, vamos supor, a esposa, então tem recordações, tem os elos íntimos, a família, a admiração, tudo isso tem de ser levado em consideração. Então, empatia é uma qualidade fundamental para o seu trabalho, então? Claro. De você ter essa capacidade de se colocar no lugar do outro e entender o que ele está passando. Exatamente, você tem que entender o que o outro está passando. E também guardar bastante paciência, porque você vai ter de ter paciência. Você tem de estar bem consigo mesmo. Não adianta você estar aflito, não adianta você estar nervoso, isso não vai resolver nada. E nem agir mecanicamente, ao contrário. É até bom essa entrevista aqui, porque isso elucida as coisas. Todo mundo acha que o coveiro age mecanicamente, friamente, desalmada. Não, não é isso. O que as pessoas mais te perguntam quando você diz que é coveiro? Elas ficam curiosas, elas ficam com medo? Qual é uma reação mais comum? Eu acho engraçado, porque coloca isso aí para o sujeito no terceiro mundo, num país como o Brasil, que todo mundo diz que é diverso. Não existe toda essa opção. Lógico, eu sou coveiro, gosto da profissão, não sou um amante da profissão. Lógico, se você dissesse que amanhã eu trocaria de profissão com diretor de cinema, eu preferiria. Só que isso não existe. A gente tem de caminhar pelo caminho visto e palpável. Eu gostaria muito de ter na minha vida uma outra trajetória. Mas também, se tivesse outra trajetória, não me levaria até onde estou hoje. E também com o grau de satisfação que eu tenho na vida hoje. Meu grau de satisfação é bom. Seu trabalho é estressante? Sim. O que te estressa? Olha, eu diria para você uma coisa muito simples. Qual é o outro profissional que tem como objeto de trabalho a morte? Qual é a outra pessoa, qual é o outro profissional que se adapta à morte? Eu estenderia um pouquinho mais. Quem se habitua à morte? Muito bem, ninguém. Todo mundo conta com o dia de amanhã, não é verdade? Sim. Então, se você percebe que aquela pessoa não teve o dia de amanhã, obviamente chegará a sua vez. Você tem de se ver no outro. Você tem de se ver no outro. Ser coveiro é interessante. A percepção, e como disse o poeta baiano, tudo agora pode estar por um segundo. Tudo à mercê do tempo. Uma frase genial, tempo rei. Exatamente. O que é a morte para você? Além de meu objeto de trabalho? Se você vê a morte como um fim, ou se você acredita em uma continuidade, se ela é um ponto, se ela é uma fase. Não é um ponto. A morte é um ponto no tempo. Se você for conversar com um sujeito racionalista, o que se faz na academia brasileira se faz muito disso, né? Aquele racionalismo pesado e tal. Um iluminista, ele vai dizer para você que a razão busca a causa. Esse é Immanuel Kant. A razão busca a causa. Então, se você buscando a causa, você vai chegar a uma causa incausada. Correto? Então, eu vou deixar assim, para a crença de Deus, entre os racionalistas,
será um postulado Deus seria um postulado. para os racionalistas. Depende como você interpreta o mundo. Depende como você quer o mundo. Tem gente que é isso. Qual que é o seu ponto de vista? Como você interpreta o mundo? O mundo? É. Olha, o mundo eu diria que é uma coisa bastante cíclica. É cíclico. Entender o mundo racionalmente, eu acho muito duro. E entender o mundo como uma via que eu achei interessante, do Nietzsche, através das artes, eu achei genial. Através do teatro, eu achei fantástico. Para destruir o que ele chamou de mundo cinza, eu também acho. Quando eu me deparo com a morte, a primeira coisa que eu faço é tornar para o instante anterior. Ou seja, eu torno a vida. Para que eu vou celebrar o desconhecido? Eu celebro a vida. A morte, ou talvez encarar a morte todo dia, te faz ressaltar mais a vida. Você acha que você valoriza mais a vida do que as pessoas? Certamente, muita gente. É uma coisa, mas agora não, me dá um espacinho que eu vou te dizer. Quantas vezes uma pessoa pode morrer? Uma vez só. Em quantos dias? Não é num só dia? O resto da sua vida você tem de viver. Um dia só você morre. Os outros, me desculpe, eu vou viver. Não quero nem antecipar, nem retardar. Chegado o dia, vai como se chegou. Para que focar nesse um dia, né? Às vezes a gente passa Exatamente. a maior parte da vida com medo da morte. Exatamente. Eu não estou aqui também tentando destruir qualquer pensamento religioso. Não, pelo contrário. É muito, muito importante que a pessoa cuide do seu lado espiritual, trate sua alma, quem for cristão, que se dê a cristandade verdadeira. Tire os olhos do próprio umbigo. Não se mantenha como referencial de nada. O homem não pode ser referencial de nada. Me desculpe. Basta o sujeito olhar para o céu. Olha o tamanho do universo. Olha o tamanho de Júpiter em relação ao homem. Não é só um ponto, o homem. Falando um pouco disso, você comentou comigo que está fazendo um projeto para apresentar para o mestrado na USP em filosofia e estava estudando os contratualistas, né? Exatamente. Né? Qual que é o tema do seu projeto? É um pensamento a respeito da igualdade. Eu não sei se você já pensou sobre isso. Então eu vejo que a cada tempo, na América Latina, surgem as grandes correntes filosóficas, sociológicas, que eu vou apresentar na Faculdade de Sociologia. Viu? Eu acho interessante. Se colocam como iguais. O suíço Jean-Jacques Rousseau, que coitado já virou até francês, ele é suíço, viu? É suíço, Jean-Jacques Rousseau, racionaliza, porque ele é o iluminista, a igualdade. Para que ele fez isso? Eu achei muito interessante ali, e também, vou ser sincero, não peguei sozinho, eu vi com uma professora Maria da Graça, da USP, uma coisa que ela disse, muito interessante. Porque ele vai dar origem àquela frase, aquele mote da Revolução Francesa. Igualdade, fraternidade, liberdade. Mas já começa o livro Contrato Social no primeiro capítulo, dizendo que o homem se corrompe pela sociedade. Exatamente. E fala das correntes e tal. Tem uma vertente que acredita que o homem é bom por natureza e se corrompe pela sociedade, e o outro de que o homem seria egoísta por natureza, né, segundo Hobbes, e de que o contrato social é necessário para que a paz seja mantida. Exatamente. Essa é o brilhantismo. Eu nunca tinha percebido o brilhantismo de Jean-Jacques Rousseau. Que simplesmente, se você pegar a igualdade, pode pegar aí. Acha para mim, por favor, um termo similar. Eu digo similitude no léxico da palavra. Não aquele monte de bobagem, sinônimo, daqui não sei o que significa nada. No léxico da palavra. Você acha que pode existir uma igualdade relativa?
Mas no seu trabalho você vê as pessoas em dor profunda, né? No luto é uma dor tão latente que poderia levá-las a um estado natural do ser humano, a um estado instintivo. Sim. Isso que você vê é como? É uma pessoa egoísta por natureza ou uma pessoa altruísta por natureza? Egoísta. Egoísta? Sim. Tiram de mim. Me Quando uma exemplifica. pessoa... Eu vou ser sincero. Quando eu vou e vejo alguém que vê o tempo todo, vai o tempo todo a um túmulo chorar, não chora pelo mundo, chora por sentir-se abandonado. Então chora para si, ora para si e não pelo outro. Aquilo, o que eu disse? Ele morreu um dia, então celebre nesse dia. Que seja dia dos mortos, que seja dia... Celebre este dia. Faça a sua reflexão. O que é reflexão? É o pensamento se dobrar. Então, faça uma reflexão sobre isso. É o egoísmo. A pessoa está chorando, eu também choro, me incluo nisso. Por Me ver a incluo própria nisso. mortalidade, talvez ali Exatamente, não. Tá com Eu medo. choro, você que está aí morto me deixou sozinho. Você que está aí morta me deixou sozinho. Eu choro a minha solidão. Eu choro a impossibilidade de continuar, de tornar completa a minha ilusão. Qual é o plano que não é uma ilusão? Se ninguém me garante o dia de amanhã. Então, se eu pretendia me casar com fulana morreu, foi mais da minha ilusão. O outro chora porque a mãe morreu, a mãe não pôde vê-lo formado, diplomado, laureado. Ele chora para ele. Ele lamenta por ele. Isso é egoísmo. Mas eu vou tornar a igualdade de Jean-Jacques Rousseau, fazer para você, por que ele pleiteia a igualdade? Porque é diferente você ter uma multidão, como o que eu vejo aqui pela América, tem um povo tem uma identidade. Essa igualdade vai fazer com uma multidão de pessoas, deixe de ser uma multidão e seja um povo. Olha só que interessante. Já o outro pensador, o alemão Karl Marx, o que ele disse? Não, são diferentes. Começa muito bem, como Rousseau. Mas de um dia para o outro, os operários serão todos iguais. Não me disse como. Não encontrei ainda como. Isso também pouco importa. Estado, um Estado... Não, o Estado some no pensamento de Karl Marx. Ao contrário de que muita gente na América Latina quer, o Estado em Karl Marx some. Ele não quer Estado mais. Ele quer nada. Ele quer, como disse o músico inglês, no country. Como diz? No country. Lennon que diz, né? Imagine, não é isso? Então, ele não quer. Então essa igualdade de Karl Marx é muito interessante. Sabe por quê? Ao outro eu dou o poder. Esse poder torna igual. Qual é o seu ponto de vista? O meu ponto de vista está entre o primeiro pensador, Jean-Jacques Rousseau, vou passar pelo pensamento de Karl Marx, tendo como fundo o Estado de Hegel e chegando finalmente a uma coisa bem palpável, o americano John Rawls. Sentido de igualdade em John Rawls é fantástico. E eu pretendo fazer isso. E como seria a instituição do poder dentro do ambiente do cemitério, nos funerais? Você acha que existe... Como é o contrato social na morte para nos manter adestrados, civilizados, digamos assim? Dentro do que você vê. Como é a relação de poder? Sim. Eu vejo a relação de poder exatamente como vê o francês, Michel Foucault. A microfísica do poder. Esse homem realmente era genial. Eu gostaria até de tê-lo conhecido. Poucas pessoas que eu lamentei não ter conhecido.
Eu gostaria de ter conhecido Michel Foucault. O poder nas relações humanas, ao invés de ser uma entidade específica? Exatamente. Você inteligentemente chegou a isso. Você não pode ter uma organização política com um grau de igualdade máxima, como se pensa docemente no Brasil. Toda vez que eu vejo o Brasil, eu vejo essa gente. É juventude, é velhinho, é gente de meia idade. Eu quero chegar ainda no Brasil, eu quero saber seu ponto de vista sobre o nosso atual momento, mas antes, como que essa relação de poder se estabelece no cemitério e na tradição? Na tradição católica, digamos. Na tradição católica é sempre aquilo. Como diria um grupo que eu conheço aqui de São Paulo, sempre quello. Sempre quello, sempre quello. Desde Dom João é a mesma coisa. O catolicismo fundamenta os rituais de sepulcro, os rituais de funeral. Isso é uma forma de poder também? Evidente. Evidente. Tem cemitérios, os mais famosos, os mais bonitos, aplaudidos, bajulados à vontade, que não poderiam entrar as pessoas que não fossem da ordem não sei o quê, da ordem do carro, da ordem jesuítica, não sei o quê, não podia entrar pessoa judeu, não podia entrar isso, não podia entrar aquilo. A história de cemitério no Brasil, ela é contada de modo acadêmico. Então o cara faz uma tesezinha na Universidade Federal do Paraná, outro no Federal de Belém, e fica assim. Porque aqui em São Paulo mesmo, vou te dar uma dica. Vou te dar uma dica. Sabe de onde aparece o primeiro cemitério? Não? Não. Não mesmo? Na Avenida da Liberdade. Não tem uma igrejinha? Ali não tem a capela do enforcado? Era ali que se enforcavam as pessoas. Os bons moços enforcavam as pessoas que roubavam, pessoas que eram inconvenientes, larápios. E já enterravam ali? Não, não enterravam. Os bons moços jogavam lá. É que nem o caso de Valungo no Rio de Janeiro. Só que lá o pessoal fez museu, aqui não fizeram nada. Então ficou lá. Ali é um cemitério. Não é desvalidos, né? Pessoas, nada. As pessoas de posse eram sepultadas nas igrejas. Por quê? Por que isso? Porque são as posses que te dão direito. É assim na América Latina. Tem um monte de gente que vai me criticar. O mausoléu é o maior nome da família. Exatamente. Mas isso vem da linha política do Brasil. No Brasil é assim, quem tem posse tem direito. Propriedade privada. Exatamente, posse, dinheiro, terra. Ele tem direito. Esses direitos se perpetuam dessa forma, nesse pensamento, como se diz, em dialelo. É um dialelo. Dialético. Ele tem direito, não, dialelo. Ele tem direito porque ele tem posse. Quem não tem posse, pleiteia o direito. E isso estará na minha tese sobre igualdade. Como construir uma justiça com tanta gente que é descendente daqueles inválidos que eu te disse que foram sepultados lá, ou acabou essa gente? Essa gente somos nós aqui, pelo menos minha turma lá. Mas hoje em dia tem uma tendência dos cemitérios não demonstrarem mais essa relação de poder fisicamente com os túmulos, né? Porque tem o cemitério dos Jardins, Assim. que são todos iguais. Isso. Você acha que a gente cuida bem dos nossos mortos? Que o sepultamento é um bom destino para os restos mortais? Assim, se presta àquilo que se destina. Porque a ideia de sepultar um corpo é para que se cumpra um verso, como é? Assim, Gênesis 2. Então Deus amaldiçoou. E tu, começo da fruta proibida, rastejará pela terra, carregarás seu filho no ventre e tal, trabalharás, ganharás seu pão, tal, sol. Por quê? Do pó veio, ao pó tornarás. Então essa
a ideia ocidental, bem que se diga. A gente diz as coisas muito genericamente, mas fica fácil para qualquer um entrar no assunto. Eu estou falando de uma cultura ocidental. Ocidental. Essa ideia de criação de túmulos também teve muita força no Oriente. Pode ver, basta ver as pirâmides. Grandes mausoléus. São. Então, esses mausoléus, aliás, é até bom para saber por que é mausoléu. Sabe por que é mausoléu? Por quê? Por causa do imperador romano chamado Mauso. Ah, a origem do nome. É, ele construiu o enorme túmulo. Se não, numa conversa assim, que a pessoa chegar, desculpa a expressão vulgar, se cair de paraquedas, vai pensar que inventaram isso na Inglaterra. Não, não foi isso. Não, eles querem ostentar. Não, não é isso. Então, aquela ideia que você disse antes, da ostentação do túmulo, se dá em parte do Ocidente. Em parte do Ocidente. Quando o Mauso queria eternizar o nome dele, fazendo, porque cemitério quer dizer dormitório, também na origem grega. Então ele queria fazer uma coisa imensa. Aí se deu o nome de mausoléu. Conseguiu. E sempre acrescentando, sempre é necessário acrescentar, que há duas maravilhas. Uma maravilha é Taj Mahal, é um túmulo. E as pirâmides, que eu tomo como único, mas são diversas pirâmides, e não só as do Egito, porque para mim são maravilhas também as encontradas aqui na América Latina. Azteca, Inca, Maia, sei lá, me perco entre isso. E você chegou a comentar na sua visão de mundo que você vê o mundo como cíclico. Que momento a gente estaria agora, você diria? De renovação de pensamento. Você vê uma crise política no Brasil? Crise? Talvez seja início, talvez nós estejamos próximos da pura reflexão. Não se tornar nada dogmático. Eu sou uma geração, a minha geração é o seguinte, olha, o que vinha de Ernesto Che Guevara era positivo, o que vinha dos Estados Unidos era negativo. Aí o cara que pregava isso, ele tinha casa em Nova York, a filha dele ia para Disneylândia. A turma ia toda aqui no mais para Mangaratiba. Depois eu fui saber quem era Ernesto Guevara, que ele discursou. Eu fui ler, eu fui saber. Já se tratava só de um bom homem, já nem era mais excelente. Depois eu comecei a pensar melhor ainda sobre pensamento de esquerda ou de direita. Eu achava melhor um pensamento que se adequasse ao Brasil. Porque eu vejo em Moçambique, o que a esquerda fez em Moçambique, em Angola, e outros que, aí quem estiver me assistindo sabe bem mais do que eu, por onde passou. Vemos o quê? Aquele movimento triste, de retrocesso. Agora nós vemos um movimento triste, de retrocesso, mas eu não vejo também grandes planos de transformação de ensino. Eu vejo recuo. A pessoa apresenta um projeto para retirar ciências humanas, para retirar sociologia, para retirar filosofia, para retirar não sei o quê, direcionando o ensino. Esses dias eu fui fazer um curso de política pública e a pessoa passou direto pela escola grega, a Arete. É lá que surge a escola. A pessoa passou direto e muita gente, exatamente, e muita gente passa direto pela pesquisa da educação. É Dom João VI quem traz a escola para o Brasil, você sabe. Eu sei disso. Quem está nos assistindo e vendo com seriedade sabe disso. Mas para quem que ele trouxe a escola? Ele trouxe a escola de ensino superior. Para quem? Para a corte portuguesa no Rio de Janeiro. Para os amigos dele. Índios, negros, descendentes, ficaram à mercê do nada. Não houve esse investimento. Para mim, na minha opinião, é tempo do Brasil perceber que qualquer construção se começa da base, ensino básico. Ensino básico.
uma boa grade curricular. Os profissionais têm de ser bem remunerados. Porque você vai falar, o cara que fez um projeto desse, ele devia de ser sincero consigo mesmo e falar, olha pessoal, eu ganho 37 mil, mais não sei o quê, mais apartamento funcional, mais cheque disso, mais celular, mais carro, mais jatinho, mais não sei o quê. E eu queria comparar com o parlamentar da Alemanha, ou da Finlândia, ou da Groenlândia, ou da Dinamarca. Será que eles têm tudo isso? Não, eles não têm. Por isso eles estão atrasados, nós estamos adiantados. Essa reflexão tem que ser feita. Onde se quer chegar com a educação no Brasil? Pagando R$2.000 ao professor. Você quer chegar onde? No sistema de justiça que só pune, só pune, só pune, só pune. Esse é Michel Foucault. O problema é que pouca gente se dedicou à leitura. Só pune. Você só pune. Fulano fez tal coisa errada, ele transgrediu a lei. Ele tem de ser preso, ele tem de ser execrado. Quase que a gente volta para o enforcado, não é verdade? O Brasil, você acha que o Brasil avançou tanto da época de Dom João VI? Eu acho que já estou deixando alguma dúvida. Tem programa, eu tenho de falar. Não é desabafo, é uma reflexão. Sim. É uma proposta. Eu não estou aqui chegando em enxurrada, chorrilho. Eu estou dizendo a verdade. Tem fiéis, tem quantos plano de cota racial, de social. E para o ensino fundamental, qual é o projeto? Tá. Mas você acredita na democracia, no sistema democrático? Lógico, como Jean-Jacques Rousseau. É o melhor sistema democrático. Eu conheci gente que deu maior vontade de ser socialista, virou quase um déspota. A Fininho, política é isso. Desculpa, Acabou. mas nosso tempo está... Já acabou faz tempo. Já acabou o nosso tempo. Então eu vou terminar, tornando amanhã dia de finados, então quero retomar nesse tema. Uma última pergunta. Você vê diversas lápides no seu dia a dia, já viu um monte trabalhando há 20 anos como coveiro. O que você não gostaria que estivesse escrito na sua? Ou se você já pensou em algo para que fosse escrito? Que eu não gostaria que fosse escrito na minha? Data de nascimento e de falecimento. Não. Aliás, eu gostaria que fizesse sim. Eis o vazio. A sua lápide estaria escrita eis o vazio? Por quê? Porque é muito pequena a minha existência diante do universo, com a menção à placa. E eu vejo o abandono dos epitáfios. Isso são os epitáfios, né? Você está falando? Sim, Os epitáfios, olha, desculpe, eles são totalmente abandonados. A relação que se tem, pelo menos aqui eu percebo, é aquela que eu te disse. Não é porque eu perdi a companhia, é que a companhia me deixou. Essa é a pura verdade. É a pura verdade. Ora, todo mundo sabe que um dia se vai. E quando o dia chega, também. Apesar que eu tenho que deixar uma legal aqui, né? É o seguinte, o epitáfio mais legal que eu já li, está escrito no cemitério de Vila Mariana. Desculpa o linguajar, mas está escrito lá. Morreu de saco cheio. Então ficamos com eis o vazio e morreu de saco cheio. Agradeço muito a sua presença, Fininho. Obrigada, agradeço a audiência de todos vocês e até a próxima. Eu que agradeço a todos vocês.